Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal NetInvest e neste vídeo iremos falar sobre 4 empresas que recentemente anunciaram dividendos e possuem a data com do dia 21 de junho até o dia 25 de junho. Antes de começar o vídeo, já peço a sua inscrição aqui no canal para continuar acompanhando todos os conteúdos diários que eu tenho postado. E além do mais, para acompanhar toda a minha trajetória pessoal como investimentos, já que eu invisto na prática e compartilho tudo aqui no canal de forma totalmente transparente. Então vamos lá comentar sobre essas 4 empresas com a data com do dia 21 até o dia 25. Lembrando que a data com, comprando até a data que iremos mencionar, até a data com, você terá direito a receber os dividendos declarados dessas empresas. Bem, a primeira empresa que recentemente anunciou dividendos foi a TIM, com código em bolsa TIMS3. A TIM é uma boa pagadora de dividendos sim, porém, como a companhia tem um payout baixo, o seu dividend yield acaba sendo baixo. Em contrapartida, se compararmos com a Telefônica Vivo, como a Telefônica Vivo tem um payout elevadíssimo, então acaba que a sua média do dividend yield acaba subindo. Isso não é a regra, porque algumas empresas que possuem um payout baixo, às vezes têm um dividend yield até satisfatório, como no caso da Sanepar e no Banco Brasil, que historicamente são cotados a múltiplos baratos, então mesmo com a companhia tendo um payout baixo, essas companhias ainda apresentam um dividend yield satisfatório. Temos aqui os indicadores de valuation da TIM, dividend yield com comparação com a média do setor, indicador preço sobre lucro, que relaciona o valor de mercado dividido pelo lucro líquido dos últimos 12 meses e também está em par com o setor. A companhia está mais barata do que nunca, principalmente se compararmos com o seu histórico e também com o setor, quase próxima cotada do seu valor de patrimônio. O indicador de valuation EV sobre EBITDA de 4 vezes, que o EV soma a dívida líquida da companhia com o seu valor de mercado e divide pelo EBITDA dos últimos 12 meses, ou seja, os lucros antes de juros, impostos de depreciação e amortização. E por que é interessante olhar o EV sobre EBITDA? Porque em eventuais situações, o lucro líquido, como é uma medida contábil, pode acabar sofrendo certas distorções. Então, o indicador EV sobre EBITDA, ou também EV sobre EBIT, não tende a distorcer tanto. Bem, sobre aquele bate-papo inicial, aqui o payout médio nos últimos 10 anos de 44%, e percebemos vários anos, 20% de payout, 23%, 30%, 27%, e até em 2020 foi um payout baixo. Mas agora em 2021 teve um payout de 126%. A companhia desde 2016 tinha lucros crescentes, esse em azul mais claro, e em azul mais escuro são os dividendos pagos. E em 2020 a TIM sofreu muito, principalmente em comparação com a Telefônica Vivo, então um ponto para ficar alerta aqui. Mas historicamente estamos vendo lucros consistentes e sempre pagou dividendos para os seus acionistas. E sobre o dividendo declarado, data com 21 de junho, ou seja amanhã, data de pagamento 20 de julho, valor líquido de 12 centavos por ação, porque eu já bati os 15% de IR. Isso nos dá um dividend yield nas cotações atuais de 1%. Lembrando que a companhia tem uma média de 3 a 4%. E note que historicamente a companhia paga diversos dividendos durante o ano. Normalmente 2 a 3 dividendos e JCP por ano. Então é uma companhia que tem pagado dividendos, mas se seu payout fosse um pouco mais alto, seria mais interessante ainda no quesito remuneração acionista. Segundo a empresa que recentemente anunciou, Raia Drogasil, a média do dividend yield nos últimos 10 anos de 0,8%. E a Raia Drogasil é uma empresa mais de crescimento, saiu aqui de uma receita líquida de 2 bilhões e encerrou os últimos 12 meses com receita líquida acima de 20 bilhões. Então, é uma empresa que tem mostrado um crescimento muito robusto. Os lucros antes de juros, impostos de depreciação e amortização também crescendo forte, saindo aqui abaixo de 200 milhões para 2 bilhões no acumulado. Então, uma empresa que realmente entregou muito crescimento. Lucro líquido também cresceu abaixo dos 100 milhões até o seu pico aqui de 800 milhões no acumulado. Dessa forma, não é à toa, quando observamos o gráfico de lucro líquido crescente nos últimos 10 anos, e aqui o gráfico de cotação da Raia Drogasil, percebemos uma rentabilidade de quase 1000% versus 126% do índice Bovespa. Então estamos vendo aqui claramente que cotação segue lucro. Pode acontecer qualquer notícia, e seja lá o que for sobre a companhia, historicamente olhando em um horizonte de médio a longo prazo, cotação segue lucro. Não tem para onde correr, pode plotar qualquer gráfico aí de qualquer empresa. E sobre o JCP também recém-anunciado, data com 23 de junho, data de pagamento 31 de dezembro de 2021. Valor líquido bem baixo, 2 centavos,
estão competindo aí com a Itaúsa, dividend yield líquido de 0,1%. E a terceira empresa do vídeo, uma empresa mais cíclica, a Vale, historicamente sempre pagou dividendos, tem um yield médio de 4,8% nos últimos 10 anos. A companhia tem seus resultados operacionais, também patinou um pouco, mas sempre teve um EBITDA bastante robusto. E desde 2016, a Vale tem crescido forte nos seus resultados, não à toa esse EBITDA aqui de 30 bilhões para 150 bilhões no acumulado. Mas quando observamos o gráfico de lucro líquido da Vale, bastante volátil, e perceba aqui em 2011, seu último pico do seu lucro líquido acima de 40 bilhões, depois a companhia só com quedas nos seus lucros. E amargou fortes prejuízos aqui em 2016, começou a melhorar desde 2016, como vimos, o EBITDA crescendo e mesmo assim um pouco mais volátil. Então, com a depreciação da nossa moeda frente ao dólar, alta do minério de ferro, não é à toa esses fortes resultados expressivos nos últimos anos. E aqui temos o gráfico de cotação da Vale. Olha aqui 2011, o último pico que teve, depois quedas e quedas, com esses resultados fracos e a companhia apresentando prejuízos. Desde 2016, com essa melhora, o lucro líquido acompanhou. Isso não é à toa. Olhamos aqui para a cotação do minério de ferro e percebemos aqui em 2011, seu último pico, aqui em torno de 180 dólares. E note a cotação aqui também no pico histórico em 2011, sem contar aqui 2007. E perceba o gráfico aqui caindo desde 2011 até 2016. E o que é que aconteceu com as cotações desde 2011 até 2016 caindo? Não tem notícia, não tem política, seja lá o que for, cotação segue resultado. Não é à toa, começou a apresentar grandes prejuízos, resultados caindo, cotação sempre irá acompanhar. Então não é à toa todo esse crescimento robusto nos resultados da Vale. Minério de ferro, desde 2016, se recuperou forte, basicamente saiu aqui de 50 dólares para 214, então o resultado subindo, cotação também segue. E sobre o dividendo anunciado, aqui eu acabei errando, é dividendo e não JCP, data com 23 de junho, data de pagamento 30 de junho. Valor líquido 2,17 por ação, dividend yield líquido de 2% nas cotações atuais. E a quarta empresa que também recentemente anunciou dividendos, Copasa, com código de bolsa CSMG3. Média do dividend yield nos últimos 10 anos de 4,8%. Gráfico de receita líquida belíssimo na Copasa nos últimos 10 anos. Gráfico de lucro líquido também ok, mas a companhia já chegou a apresentar prejuízos. Então, esses são dos riscos sobre a Sanepar, porque se a crise hídrica realmente pegar forte para o lado da Sanepar, será que a companhia não sofrerá tanto nos resultados? Até o momento, ela está passando firme com a crise hídrica, com impactos leves nos seus resultados. Mas temos que aguardar os próximos resultados trimestrais da companhia. Então, gráfico de receita líquida crescente, lucro líquido também sólido, houve esse ano péssimo aqui, 2015 e 2016, para a Copasa, mas desde então a companhia tem apresentado crescimento nos seus lucros e aqui em verde tem pagado dividendos aos seus acionistas. E também, observando o gráfico de lucro líquido, quando apresentou prejuízo aqui em 2015 e 2016, cotação não foi à toa, chegou aqui e desabou. Pode ter crise política, seja lá o que for, a companhia apresentou pioras nos seus resultados, não tem para onde as cotações irão acompanhar. E desde 2016, quando a companhia retomou a melhora nos seus resultados, perceba que as cotações também dispararam no período. Nada em linha reta, mas quando observamos o horizonte aqui de 6 anos, cotação segue lucro. E sobre indicadores da Copasa, tem bons indicadores de momento, margem líquida de 16%, um ROI de 13%, então ok para o setor, não são indicadores iguais à da Sanepar, mas estão excelentes. JCP anunciado, data com 22 de junho, data de pagamento em até 60 dias após a data de declaração, que ocorreu no dia 17 de junho. Isso está estabelecido de acordo com a política de dividendo da Copasa. Valor líquido 12 centavos, dividend yield de 0,7%. Ah, mas a Copasa está com dividend yield de 16% na atualidade. E sim, tenha calma porque na Copasa eles pagam 4 dividendos trimestrais, além de um possível dividendo extraordinário. Os dividendos trimestrais são de 25% a 50% do lucro líquido. Mas na média, a Copasa, com essa nova política de dividendos, que prevê dividendos extraordinários a depender da situação da dívida da companhia, eles estão com payout médio em torno de 65%. Então, eu projetei em alguns vídeos anteriores dividendos de 54 centavos até R$ 1,61 por ação. Isso nos dá um dividend yield projetado para 2021
de 3,1% até 9,4%. Meu preço teto pessoal é de R$ 17 a R$ 18 reais no máximo para as ações da Copasa. Então vimos aí na prática 4 empresas, algumas delas evidenciamos na prática que cotação segue lucro, não tem para onde. Se o mercado está batendo em uma determinada empresa e as cotações estão caindo, é porque estão prevendo quedas nos seus resultados. Em algumas situações, as quedas podem ser bem mais fortes do que as quedas nos seus resultados, então eu acredito que isso é oportunidade. No momento está acontecendo isso na Sanepar e no Banco Brasil e também na S Brasil, que são ações que eu comprei bastante e ainda continuo firme comprando. E comenta aí abaixo se você tem alguma dessas 4 ações que eu acabei de comentar. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então, até o próximo vídeo e forte abraço!